Bom, eu acho que o homem ele precisa basicamente de três coisas. Três coisas são essenciais para se formar um homem de verdade. E aqui nesse vídeo eu vou falar quais são, beleza? Qual é, no caso. Primeira coisa, rapaziada, eu acho que um homem de verdade ele precisa estar em constante envolvimento com exercício físico, com força, entendeu? Eu acredito bastante que a ligação entre o físico e o psicológico, ou seja, o mental, ele está correlacionado. Então, está ali buscando sempre o seu limite, aperfeiçoamento de técnica de resistência, técnica de, por exemplo, você ter resistência para correr um percurso mais longo, ter resistência ali para conseguir, resistência não, força para conseguir levantar um peso, por exemplo, na academia, vão te trazer resultados, tá? Um bem-estar psicológico, vão te trazer resultados tanto físicos quanto psicológicos, tá? E um homem, ele necessita, em algum momento da sua vida, focar na parte física, na parte psicológica, não sei, ou seja, que são a mesma coisa. Eu acredito friamente que as coisas estão interligadas. Um corpo que está totalmente alinhado, que está muito bem visivelmente, provavelmente a sua mente está alinhada com o seu físico, ok? Claro que essa regra não se aplica a tudo, a todos no caso. Pode ocorrer indivíduos que não estejam com um corpo, que esteja com um corpo legal, mas a sua mente não está tão bem. Mas acredito fielmente que, por exemplo, se ele não tivesse com a mente um pouco ruim ou conturbada, confusa, o seu corpo teria bem melhor mesmo, beleza? E a segunda coisa que o homem precisa, e é uma coisa que eu estou aprendendo no momento muito bem, é inteligência emocional, beleza? Quando eu comecei a estudar sobre esse tema, eu achava que a emoção era uma desvantagem, ok? Quando eu ouvi esse termo inteligência emocional em alguns textos, em alguns vídeos, eu entendia como inteligência emocional como algo ruim, entende? Como alguém que só dá valor para o seu lado emocional, está à mercê de tudo e de todos. Ele pode ser totalmente controlado por qualquer pessoa por causa das suas emoções. Imagina um cara que está a todo momento explodindo de raiva sobre coisas. Alguém que sabe controlá-lo é alguém que sabe dizer e falar as coisas para aquela pessoa ficar com raiva e explodir. Porque quando você explode de raiva, você faz coisas ali sem pensar. E qualquer pessoa pode controlar você através exatamente disso, sabendo seus pontos fracos e exclamando essas explosões para você. Ok? Então, esses conceitos que eu comecei a estudar sobre inteligência emocional foi a grande questão, que não é que ela seja uma pessoa que só liga para o emocional, não é que ela seja fraca, mas ela deve usar as emoções e conhecer a si mesma a ponto de usar suas emoções a favor de si, beleza? Então, por exemplo, você pode tirar um exemplo muito claro de você, por exemplo, que eu uso bastante. Então, coisas ruins que eu penso na minha cabeça, às vezes, que me chateiam, eu uso quando eu quero executar alguma coisa, entende? Que ele é isso, que ele é aquilo, não vou deixar que a rapaziada fale isso ou ache isso, eu vou executar isso e ninguém vai mais falar isso, entendeu? Isso tem a ver com inteligência emocional a ponto de você conhecer a si mesmo e usar os seus sentimentos que estão ali ruins a favor de si, para o seu objetivo, entende? Meu exemplo pode não ter sido bem colocado, mas no livro que eu estou lendo, ele dá um bom exemplo sobre um jogador de basquete que toda vez que ele queria treinar mais, que ele queria acertar mais cestas, ele ia lá na rede social dele e começava a ler todos os hates, todas as mensagens que tinham de pessoas que estavam julgando ele, falando mal dele, beleza? Então, a partir desse momento, você consegue enxergar que ele usa as emoções ruins, no caso de raiva, de tristeza, a favor de si para conseguir impulsionar o objetivo dele, entende? Então, essa é uma das formas que você tem de inteligência emocional que um homem deve ter, no caso. E outra coisa que é super importante, conhecer a si mesmo, beleza? Muita gente não
conhece a si mesmo, suas próprias emoções, a ponto de, pô, se eu fizer isso, isso vai acontecer. Isso é inteligência emocional, é você saber o que realmente, ou mais ou menos o que vai acontecer de acordo com as suas vivências, de acordo com tudo que você já viveu, beleza? Então, usar suas emoções a favor de si é um dos níveis de inteligência emocional mais fodas que um homem pode ter, beleza? E conhecer a si mesmo, que também é correlacionado com inteligência emocional, que é você conhecer todos os seus sentimentos, seus anseios, tanto os seus medos quanto as suas vantagens, no caso, as suas forças, o que você é bom, o que você é realmente bom. E a outra coisa é que todo homem deve conhecer e deve estudar, eu acho que seria muito interessante, é conhecer sobre economia, beleza? Porque nós vivemos num mundo que é totalmente controlado por dinheiro, é controlado por moeda física, beleza? Hoje eu acredito fielmente que a maioria, 90%, talvez possa até estar falando baixo, talvez seja 95%, as pessoas não trabalham porque querem, mas sim por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro que para mim é energia, ou seja, para mim é tempo, e tempo é energia, beleza? Então, quando você começa a entender sobre economia, sobre dinheiro, sobre finanças, você tem uma visão bem mais ampla sobre tudo, beleza? Porque o dinheiro ele controla tudo. O dinheiro controla as pessoas, o trabalho, o tempo. Se você parar para pensar, a maioria das pessoas estão todo dia e toda semana no trabalho. E o trabalho ele requer tempo, beleza? É como se fosse uma compra e venda. Aquele negócio, aquele modelo de negócio, aquela empresa, aquela escola, enfim, aquele trabalho, ele compra o seu tempo por dinheiro. Então, em troca do seu tempo e do seu esforço, no caso, você ganha o dinheiro. E o tempo pode não parecer, e as pessoas não refletem, é o ativo mais importante e mais escasso que você tem. Beleza? O tempo que você já gastou não volta mais, você tem cada vez menos. A partir do momento que você está assistindo esse vídeo, aos 7 minutos você está gastando e gastou já 7 minutos da sua vida. Beleza? Então, a moeda mais valiosa que existe no mundo. E somente quando você entende um pouco de finanças e economia, você começa a questionar esse tipo de coisa. Então, entender sobre economia, sobre finanças, sobre dinheiro, vai te dar um pouquinho mais de informação para poder questionar esse tipo de coisa. Ou seja, você vai começar a questionar sobre por que você trabalha 44 horas semanais e por que fulano que trabalha só 40 ou fulano que trabalha 30 horas semanais, 20 horas semanais, consegue o dobro do meu salário, o triplo do meu salário, 10 vezes o meu salário. Entende? Trabalhar de forma... trabalho vai te sugar um tempo. E esse tempo ele tem que ser eficaz, ele tem que ser exatamente o ideal para que você consiga viver. E você vai começar a questionar através de conhecimentos da economia, oferta e demanda, escassez. O seu trabalho ali, tem muita gente que faz aquele trabalho ali, ou seja, ele vai ser menos valorizado. Se um trabalho, um serviço, todo mundo faz, qualquer um pode fazer, ele vai ser trocado e substituído por outra pessoa a todo momento. Você vai ter um valor pífio, um valor pequeno diante do mercado. Agora, se poucas pessoas ou quase ninguém faz o seu serviço, você tem ali uma vantagem que você vai ser muito valorizado, porque o seu serviço vai ter uma alta demanda. Dependendo do mercado, ele pode ter demanda e não pode ter demanda. Mas quando ele tem demanda e tem poucas pessoas que fazem aquele serviço, você vai ser altamente valorizado. Seu tempo vai ser bem mais pago pelas empresas, pelo negócio, pelo tipo de coisa que você trabalha. Entende? O seu tempo vai ser mais valioso. E você vai questionar esse tipo de coisa. Então, o vídeo de hoje era exatamente sobre isso. Sobre coisas que eu aprendi e que eu acho que todo homem deve começar a pensar sobre isso. E talvez seja algo incrível que ele possa aprender
na vida, no futuro, ou talvez até agora, ok? Então, esse tipo de coisas são coisas que marcaram e marcam a minha vida. Eu acho que todo homem deve saber exatamente um pouquinho sobre esse tipo de coisa. Então, eu vou deixar um vídeo aqui, ok? Da época que eu coloquei um shape incrível, de forma natural, apenas com alimentação saudável e treino intenso. Foquei exatamente só nisso. Foi em 2024 que eu coloquei o shape mais incrível da minha vida. Eu vou deixar o vídeo aqui. Curte e se inscreva. A mensagem foi entregue.